3, 2, 1, gravando! Ronaldo Fenômeno disse que Fernando Diniz seria um bom nome para a seleção brasileira porque os jogadores gostam e querem ele lá. Ex-jogador Preto Casagrande posta foto com Abel Ferreira e usa uma frase enigmática sobre ele ser o novo técnico da seleção brasileira. E aí, vocês? Quem vocês gostariam de ver na seleção brasileira? Fernando Diniz ou então Abel Ferreira? Vou trazer um pouco dessas histórias por trás dessas declarações, dessas postagens, tudo para vocês agora depois da vinheta. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, ativa as notificações, compartilha os vídeos, todos os dias tem muita informação aqui e principalmente informações de mercado da bola. Vamos começar então pela frase enigmática, vamos dizer assim, de Preto Casagrande, ex-jogador, que foi inclusive campeão pelo Santos, era um bom meia, um bom jogador e estava na Bahia junto com Abel Ferreira e também com o João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras. Uma postagem que ontem viralizou lá nas redes sociais. O Preto Casagrande dizia: olha, novo técnico do Brasil, boa sorte, mister, enfim. Deixou ali nas entrelinhas que Abel Ferreira poderia ser um nome para a seleção brasileira e a gente tem trazido a informação aqui no canal de que uma ala da CBF entende que Abel Ferreira tem condições e poderia ser uma grande novidade para a seleção brasileira, por tudo que ele vem fazendo, o trabalho espetacular que ele vem fazendo no Palmeiras, as conquistas, 2 Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, o último inclusive, Campeonato Paulista, Recopa, enfim, um multicampeão e um cara que sabe muito bem trabalhar elencos, né? É um cara que também tem esse outro lado, essa capacidade de gerir elencos, gerir pessoas, ou seja, o Abel Ferreira é hoje, se a gente olhar tudo que tem feito no Palmeiras, um treinador completo. Ah, André, mas ele é um cara que reclama na beira do campo. Isso aí, ó, isso aí fica em segundo plano, isso aí vai para terceiro plano. O comportamento do Abel, e ele fala isso na entrevista coletiva, tem falado isso nas suas coletivas, que é algo que ele quer mudar. E isso é um processo, isso vai acontecendo. E por outro lado, quando a gente assiste as entrevistas do Abel, a gente percebe que ele é um cara assim muito preocupado com as questões que vão além do campo. Ele se posiciona muito bem, né? Então assim, seria evidentemente pela primeira vez um técnico estrangeiro treinando a seleção brasileira, pela primeira vez na história do futebol brasileiro, futebol pentacampeão. Mas, sem dúvida nenhuma, tem muita gente dentro da CBF a fim de quebrar esses paradigmas, a fim de quebrar essas paredes. E é uma situação que está totalmente em análise e pode acontecer ou não. Isso é uma situação que depende muito mais de questões políticas dentro da CBF do que propriamente uma certeza ou algo do tipo uma escolha, ou que o Abel não tenha ou não preencha esses pré-requisitos para ser o treinador da seleção brasileira. O Abel tem. Se de repente isso não acontecer, se não andar a história do Abel Ferreira por questões que fogem do controle do Abel. São questões políticas, questões internas da CBF. E por outro lado, claro, tem que ser uma questão muito bem resolvida entre CBF, Palmeiras e o próprio Abel Ferreira. Existem algumas questões econômicas, por exemplo, o Abel hoje é o treinador que tem o maior salário do futebol sul-americano. Aí seria uma questão da CBF resolver com o Palmeiras. O Palmeiras, através da Leila Pereira, eles já disseram que, a própria Leila já disse que para a seleção brasileira liberaria até a multa, tal. Isso é uma entrevista, não sou eu que estou dando a informação, é uma entrevista da Leila Pereira. É uma questão agora da gente aguardar os próximos passos da CBF. Enquanto isso, parece que pintou um concorrente de peso, pelo menos quem falou tem muito peso dentro da seleção brasileira. E eu vou falar daqui a pouquinho porque antes eu quero falar da Centauro, né? A Centauro sempre tem uma oferta, final de ano chegando, presentinho de Natal. O que você faz? Corre lá na Centauro, na nossa vitrine virtual, QR Code na tela, tem também o link na descrição e você usa o cupom Hernandez que te dá 10% de desconto na compra dos seus produtos. Corre lá, beleza? Ronaldo Fenômeno deu uma declaração dizendo que Fernando Diniz seria o cara ou o treinador com mais condições de assumir a seleção brasileira neste momento. Ele falou que os jogadores gostam muito dele, que os jogadores amam o trabalho dele, são identificados, né? Basta a gente ver, pelo menos esses 26 jogadores que a seleção brasileira trouxe aqui para o Catar, Daniel Alves trabalhou com ele e basta ver assim, o quanto ele defendia o trabalho do Diniz, falava do Diniz quando os dois trabalharam juntos no São Paulo, né? O Neymar já declarou fã do Diniz, o Bruno Guimarães também, quando esteve lá no Atlético Paranaense no começo da carreira dele e o Fernando Diniz era o treinador, ou seja, vários jogadores atuais da seleção brasileira, não estou falando que o Daniel Alves vai ser ainda convocado para a seleção brasileira e gostaria do Diniz, não, mas na
opinião dele, um jogador que tem uma opinião forte, uma opinião importante dentro da seleção, também assim aumenta esse coro em relação ao Fernando Diniz. Mas assim, é um nome que seria assim uma aposta, totalmente uma aposta. Inclusive eu vi de uma pessoa da CBF uma vez, quando eu questionei o nome Fernando Diniz, a pessoa me disse o seguinte: olha, o Dunga não tinha experiência nenhuma, tinha uma experiência como jogador, como liderança e tudo mais, e foi técnico da seleção brasileira numa Copa do Mundo. Teve suas conquistas como treinador na seleção brasileira e nunca tinha sido campeão com nenhum clube, nunca tinha conquistado algo que o Fernando Diniz, por exemplo, já tem uma experiência maior em campeonatos. Ainda não tem o tal do título que parece que muita gente diz que o Fernando Diniz tem que ter para se consolidar como treinador. Então, assim, é uma situação que a CBF iria para um outro ponto diferente do que é hoje o Abel Ferreira, e sim de um técnico que seria uma aposta, que seria algo novo, algo que faria a seleção brasileira pensar que é mais uma história parecida com a que foi a do Dunga lá atrás, quando ele foi técnico da seleção brasileira. Mas é algo que, claro, o nome, como a gente já viu publicamente várias vezes, o próprio presidente Edinaldo Rodrigues não descarta nenhum nome. Quando foi perguntado, mas e o Fernando Diniz? Sim, Fernando Diniz é um ótimo treinador, é um nome que está sendo avaliado. Enfim, um peso que tem a palavra do Ronaldo Fenômeno, claro que traz algo diferente aí no caso para o Fernando Diniz, que se sente, claro, pronto para assumir uma seleção brasileira, um desafio desse tamanho. Mas por outro lado, o Ronaldo Fenômeno deu uma entrevista coletiva aqui em Doha hoje pela manhã e ele foi questionado sobre se estaria fazendo mesmo lobby pelo Diniz e aquela coisa toda, e ele falou que não, que é aberto a um técnico estrangeiro, inclusive citou Abel Ferreira como um provável, possível comandante. Falou Ancelotti, Mourinho, enfim, que todos eles têm contrato com seus clubes, mas deixando muito assim a CBF decidindo, mas a gente sabe que a opinião do Ronaldo Fenômeno conta e conta muito. Então, na cabeça dele, além dessa questão do Diniz, tudo que ele falou da ideia dos jogadores ou do carinho que os jogadores têm pelo trabalho e a admiração pelo trabalho do Diniz, ele também cita Abel Ferreira como um possível técnico da seleção brasileira. E aí, você que vai falar a sua opinião, Diniz, Abel Ferreira, quem é a melhor opção? E você também pode citar outros nomes, claro, deixa seu comentário aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, compartilhar os vídeos, tamo junto!